Se un maestro della notte si accoppia con una donna non vampiro, lei darà alla luce un Dhampir. Only in darkness, so lonely, it's tragic. Chi può aver fatto tutto questo? È stato il diavolo! Dovete chiamare il Dhampir! GB Fire! Voltamos com mais um episódio do GB Talk. Estamos no GB Talk edição número 7, gente. E estreando mesmo, a gente vai dar as boas-vindas à editora Bonelli finalmente aqui no GB Fire, com esse título que é o Dhampir, o Bonelli de vampiros. Vampiros em guerra e vampiros fazendo guerra também. Então, esse foi o título que a gente escolheu. E para isso, eu sou um mero que começou recentemente com o Dhampir, então eu tive que chamar esse time de peso para me ajudar. E é peso mesmo. Primeiramente, gostaria de chamar aqui Rafael, do Multiverso 38. Fala aí, Rafael. Opa, salve. É uma honra estar aqui, né, no podcast, justamente para tratar de um tema como esse, né? Não só uma HQ, que já gerou até um filme e uma porção de merchandise aí muito bem-vinda, né? Que já estava na hora da Bonelli acertar uma nesse sentido. Legal. Eu também trago o Leonardo Fraga, da Confraria Bonelli. Fala aí, Léo. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz. Eu adoro o nome desse podcast, o GB Fire. Depois de muito Street Fighter, eu acho que o Rodrigo deve escutar muito isso. E muito feliz em ouvir, né, em querer o interesse pela Bonelli. A gente tem um pouco de dificuldade de expandir aí, mas Dhampir é diferente. Dhampir é bem evoluído, é uma trama muito maneira, todo mundo vai se surpreender. Sim, já falaram que o GB Fire parece o Jonah Fire do Sagat. Isso. Ho sempre avuto incubi, ma ora sembrano molto più reali. Come ricordi che provano a riemergere. I maestri della notte uccidono quelli come te alla nascita, sei troppo pericoloso. E ora Gorka sa che esisti e farà di tutto per eliminarti. Mas bora lá. Bloco 1. Primeira camada. A história. Dhampir é uma série de quadrinhos de horror publicado pela Sergio Bonelli Editore desde 2000, criada por Mauro Bozelli e Maurizio Colombo, essa dupla. A história segue Harlan Draca, um Dhampir, meio humano, meio vampiro, que descobre sua verdadeira natureza e se torna um caçador de vampiros e outras criaturas sobrenaturais. Harlan viaja pelo mundo contemporâneo, muitas vezes devastado por guerras e crimes, combatendo a força do mal com a ajuda de seus aliados, como a vampira rebelde Tesla e o ex-soldado Emil Kurjak. A série é conhecida por misturar elementos de horror, fantasia e história ficcional, frequentemente incorporando tradições folclóricas de várias culturas. E aí, Léo, como é que foi a sua primeira experiência vendo Dhampir? E faz um comparativo, como você vê essa obra hoje, depois já de mais de 20 anos de publicação dentro da Bonelli? O Dhampir, eu comprei ele num sebo, cara, não tava nem no radar comprar isso na banca, nada, fui num sebo procurar Tex, provavelmente, ou Dylan Dog, e aí tava lá o Dhampir, aí tinha 4 edições já embaladinhas certinho, já peguei as 4 e já li as 4 primeiras. A Dhampir teve 12 edições pela Mitos, né, em formatinho no começo. E de cara eu já gostei muito da história porque é totalmente diferente, cara. E ainda mais que ela tinha uma pegada de guerra, né? Ela tinha uma pegada de guerra na Bósnia, do Kosovo ali. E já me fisgou ali. No começo ele é meio bobalhão, assim, meio tronchão que ele quer se fazer de Dhampir. Depois quando o mundo do Dhampir chega nele, ele muda a personalidade dele, né? Continua sendo uma pessoa bem humilde, assim, querida, mas, pô, ele muda totalmente.
começa a ficar mais com medo da realidade, ficar mais sério. E quando entra a Tesla e o Kujak, daí mesmo que o negócio aperta, assim, ele vê que ele tá lidando com situações bem sérias, uma guerra bem, bem complicada. E foi massa a minha primeira experiência, assim. Eu já era leitor de Dylan Dog, né? E o terror dele não me pegou mais. O que me pegou mais foi essa questão de guerra, assim, de conflito. Sim, isso que eu ia perguntar pra vocês também. O Bozelli, ele joga o Dampier nessas situações de guerra que se mistura muito assim com os conflitos que a gente tem na nossa realidade, né? A guerra de proxy, a guerra de conquista ali. Isso é característico da Bonelli ou ele é especial do Dampier? Cara, para mim, assim, pelo que eu me lembre, né, isso é especial do Dampier mesmo, essa questão. O tema guerra, ele é comum dentro da Bonelli, porque o Mr. No já trabalhou bastante isso, né, tanto o Mr. No clássico em relação à Guerra da Coreia, e depois, né, a reformulação lá, o Revolução com a Guerra do Vietnã. Outras guerras apareceram de uma forma geral, e sem contar do tradicional faroeste, né? A Guerra da Secessão, ela já aparece ali desde quando a Bonelli foi criada praticamente, mas a forma com que o tema guerra, né? Na verdade, ele é o principal, entre aspas aí, da HQ, e, digamos, guerras contemporâneas, né, são vivenciadas, e praticamente guerras do mundo todo, então essa seria a primeira vez, e eu diria que é algo assim praticamente inédito, não há paralelo em nenhum outro material de nenhuma outra nacionalidade. Eu até pesquisei bastante nisso porque é bem diferente mesmo essa questão da guerra que é levantada no Dampier, especialmente na primeira história, né? O filho do vampiro ali, que até o título original italiano é o filho do diabo. E aí, como o Schneider ele traduziu aqui como filho do vampiro, o Léo só seguiu o filho do vampiro depois, né? E eu pesquisei sobre isso, por que tem essa pegada de guerra no primeiro volume de Dampier, porque a gente já é jogado direto numa zona de guerra ali, né? E a aldeia onde eles estão, começa a história, que é Yorlak, é uma zona de guerra, né? Yorvolak, se eu não me engano. Então, ela fica ali, perto ali da Sérvia, Romênia, a história, o Dampier, ele foi publicado em 2000, então a Bonelli ela sempre prepara uma série, ela sempre prepara tudo um ano anterior. Então, em 99 o Maurício e o Bozelli eles já estavam preparando o Dampier, né? E essa guerra ali de guerra civil da Iugoslávia, ela terminou em 99. Que é ali que foi a famosa Guerra do Kosovo, né? E era tudo nessa região ali onde começa o Dampier. Por quê? Porque daí o Dampier é uma espécie de Drácula. E a Romênia é colada a toda essa zona de guerra ali e tem a Transilvânia, né? Então toda essa região ali, que tem lendas de vampiro, de Drácula, é muito, muito forte essas lendas ali. Então por isso que o Bozelli teve a ideia de começar não só nessa região, mas no período que ele começou a história ali, tava rolando essas guerras. Então ele já fez um mesh ali, já misturou tudo e já por isso que começou essa história numa área de guerra tão pesada, né? O termo original é Ampir, né? Sem o D, que é... Não, é Dampier. E aí é Dampier ainda, não é nem Dampire. Tem um Dampier no original. Dampire. É que existe uma lenda do Dampier mesmo, né? Uma lenda original da época da Romênia, da Transilvânia, em relação ao Dampier, que quando eram os filhos de humanas com vampiros, né? Então foi com base também nessa lenda original que o Bozelli e o Colombo trouxeram esse nome. A gente já teve uma primeira vez o contato, né, com esse Dampier, não com o termo, mas com um personagem, digamos, dessa mesma estirpe, né, espécie, foi com o Blade, né, na Marvel, na revista, né, aqui chamada de Tumba do Drácula, né, mas lá no original, né, nos Estados Unidos, a HQ tinha outro nome, que não me vem à memória agora, e essa seria a primeira vez, só que não se usava esse termo lá, né, naquela época, né, a rigor não se usa tanto com o Blade, mas ele seria essa mesma espécie. A diferença é que o Blade tem superpoderes, né, e o Dampier não, a rigor. O Blade é a comparação mais clara do que é o Dampier, assim.
Blade da Marvel, né? Ah, sim. É também, né, um misto de humana com o vampiro, né? Sobre essa questão de guerra, né? Eu também me surpreendi no primeiro volume, entra já nessa zona de guerra, só que é um tema recorrente, né? Eu até achei muito mais especial a edição 14, o Rebelde, que envolve também não só uma zona de guerra, mas duas facções. Também envolve aqueles Médicos Sem Fronteiras, né? Esse quem escreve, eu não peguei quem estava escrevendo, mas está incorporando ali, né, elementos da nossa guerra real, né? E fazendo a sua própria ficção histórica, né? Então eu acho que não só os autores queriam trazer esses vários mistos de mitologia, mas também querer falar alguma coisa sobre o que está acontecendo no nosso mundo, né? Crítica em si está muito embasada nessa mitologia que ele tenta passar pra gente. Essa história, Os Rebeldes, é texto do Bozelli com desenhos do Casini. Uhum. Que é um desenho também um pouco diferente, né? Um desenho meio Marvel, esse desenho aqui. Meio Marvel final dos anos 90. Verdade. Mas a pegada dela realmente é como a primeira história ali. Muito parecida. A guerra que se passa aqui, semelhante à do começo. Eu só ia mencionar que o Dumper, nessa história, ele quase nem aparece, né? Isso que é legal. Tipo, ele não é o protagonista dessa história, e sim as facções e os médicos aí, no caso, né? Digamos que ajuda humanitária. A questão de guerra ali, principalmente, porque o Dumper, ele nasceu na história, né? Ele nasceu na Segunda Guerra Mundial, né? Ele teve o relacionamento do pai dele com a mãe dele, ele nunca conheceu o pai dele, e a mãe dele teve ele numa zona de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, e depois ela falece no nascimento dele, e depois três bruxas cuidam dele, né? E ele vive anos sem saber da origem dele, e por isso que ele vive meio avoado no mundo, até ele ter o encontro dele com a Tesla e com o Jack, né? E essa questão do pai dele é muito interessante, porque o pai dele é um mestre da noite, né? Que logo a gente enfatiza melhor o que é um mestre da noite. E ele é um cara que já participa de guerras desde a Guerra dos 30 anos, 1600, guerras na Inglaterra, guerras em vários lugares do mundo, assim, ele influencia direto essas guerras. Porque ele é um mestre da noite que ele não é um mestre, é um vilão que faz as coisas para machucar as pessoas ou para fazer maldade, assim, tipo um vilão de 007 que tem um plano maligno, assim. Ele é um vilão que influencia politicamente diretamente nos conflitos. Então por isso que toda guerra ele estava envolvido, assim. E tem uma série que foi lançada, tipo assim, foi 20 anos para as pessoas saberem qual a origem do pai dele e a origem do Dumper, né? Que só saiu ano passado, em 2022. Deixa eu pegar aqui a data certinha. Jura? Acho que tá no Sério, número 200 e alguma coisa. 200 e pouco, isso mesmo. Nossa Senhora. A origem foi publicada na 266, só na 2022. E aí é uma saga, uma mini saga que eles começam a publicar ali, em 5 edições, e aí eles contam toda a história do pai dele, todas as histórias de todas essas guerras, até finalmente o nascimento do Harlan. Nossa. Aproveitar isso agora, gente. Tava falando pro Léo aqui no backstage que Dumper é tipo uma das minhas primeiras leituras de Bonelli. E o que me fascina numa boa leitura é uma cronologia gigantesca. Isso me fascina muito. Então não é à toa que eu comecei com o Dumper, né? E você falar que no 266 ainda tá falando dessa cronologia, né? É um dos maiores mistérios de Dumper, o pai dele, essa política não só dentre os vampiros, né? Então me deixa muito alegre ainda que vai ter muito pano para manga para ser desenvolvido, né? Aqui a nossa editora 85 tá no volume 11, então tá publicando 43, volta de 40 e poucos. Esse é um dos motivos que o Léo não cria uma Dumper nova série, ou ele lança o Dumper Speciale, porque tudo tem ligação. Se ele conta uma história, se ele puxa uma história do futuro, né?
vai faltar um elemento lá que a pessoa passou direto aqui no começo. Tem um elemento que tá passando agora numa história aqui que o Bozelli vai puxar lá na frente. Então ela tem realmente uma cronologia muito apertada. Todas as histórias têm um elemento importante. Então a pessoa que lê de cabo a rabo, ela vai se surpreendendo. E ela é premiada, o leitor. O leitor é premiado no futuro. Lembra de quando tu tava com a gente lá na edição 8 ou na edição 6? É isso aqui, ó. Isso aqui que aconteceu, isso aqui que é verdade, por isso que aconteceu isso aqui, graças àquilo lá. E por isso que o Léo ele leva muito a sério essa cronologia, porque senão fica sem sentido total. Certíssimo. Aqui no Gibify eu uso o termo que o autor não te trai, né? Porque ele lembra do que ele escreveu, ele lembra do que ele escreveu e ele vai abordar isso alguma hora, né? O que eu acho muito, muito, muito bacana mesmo. Já que a gente já adentrou um pouco na mitologia, né? Vamos falar então dos Mestres da Noite. Eu acho que é um conceito, né? Aproveitar que o Rafa trouxe o Blade, né? No Blade eu acho que tem os vampiros mestres, que eles são, assim, só os mais velhos. Em outros contextos, outras literaturas também isso se repete. Eu lembro dos vampiros da Anne Rice também, né? Quem são os Bambambam são os vampiros apenas mais velhos. Aqui o Dhampir vai trazer quase uma casta, né, separada, né, que tem os vampiros normais, são quase que escravos dos Mestres da Noite, e esses sim, são vampiros super antigos, que podem desenvolver vários poderes, além de possessão, ilusão, voo, transmutação, entre vários outros poderes místicos muito, muito fodas. Então, Rafa, o que você acha dessa nova mitologia que o Bozelli trouxe? Nova entre aspas, né? Porque ele já está usando de vários conceitos aí, só que ele está criando o seu próprio. Cara, bom, como você falou, ele faz um resgate, assim, digamos, cultural acerca da mitologia, né? Do vampiro, vamos colocar assim. Só que você levantou alguns aspectos aí, né, de algumas habilidades, e ele procura meio que jogar um tipo de habilidade para cada um, né, ou para cada casta, mais ou menos. E apesar de todos terem alguma semelhança, né, entre essas mesmas habilidades, pelo menos aquelas mais básicas. E ele começa explorando isso. Você até pode achar no começo que é algo, sei lá, que diz respeito ao principal do roteiro, mas aí no fundo você descobre que não, né? O principal de Dhampir não seria nem tanto ele, nem a questão dos Mestres da Noite, nem nada, mas sim essa viagem, essa exploração cultural, né? Entre diversas culturas, assim, e etnias que são apresentadas, né, pelo Bozelli nos arcos, né? Eu não sei quantas edições, né, de quantas em quantas ele trabalha, talvez o Léo até saiba precisar melhor. Desde, né, começa ali no leste europeu, aí indo para outros lugares, né, do próprio Oriente Médio e tal, depois Ásia, e aí alguns lugares, acho que da América também, só que isso mais lá na frente, o Léo vai poder falar melhor. Na verdade, o único cara que eu sei que é atualizado realmente em Dhampir é o Joe, né, que tem o Dhampir, o Joy, que tem o Dhampir Blog. Ele realmente, assim, lê o que está saindo na Itália, assim, naquele mês. No máximo, ele vai estar, acho que um mês atrasado só. Rafa, e eu acho que... nesse período que tu tá mencionando, assim, o Harlan, ele só vai começar a ter... Tipo assim, a primeira história com o pai dele, que aparece o pai dele, é na 21. Então ali começa... Alguns pontos das histórias do passado dele, que é na 6 da 85. Então, pra te ver, ela é bem pingadinho mesmo, assim. Não, entendi. Mas eu me referia, por exemplo, aos momentos em que o grupo, né, principal, o Dhampir, né, a Tesla e o Kurjak, eles começam a viajar, né, pelo mundo, não necessariamente a flashbacks, a coisa que remeta ao passado, né, para explorar ali a origem do Dhampir ligado ao pai dele e aos Mestres da Noite de uma forma geral. Porque aos poucos a gente quem está acompanhando ainda o da 85, vai descobrindo quem realmente são os Mestres da Noite e quantos são, né, na verdade. Mas eu acredito que a questão seria mais ou menos essa, né, o Bozelli poder explorar diversas culturas, né, ao redor do mundo e incorporar isso
né, dentro dessa mitologia que ele está criando, né, e não ficar naquela coisa do Drácula tradicional, né, daquele leste europeu ali, oriundo ali, seja da Romênia, né, como o Léo bem citou, Transilvânia, algo vindo da Sérvia e assim por diante. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, se eu acabei fugindo do tema, mas você me diz aí depois, Rodrigo. Não, adorei o que você falou, que eu já queria trazer isso para esse podcast, realmente. Essa parada de incorporar a mitologia dele em outras coisas. Por exemplo, o que eu acho incrível, mas incrível mesmo, foi do que eu li na edição 3, que tem um Mestre da Noite selado no mar e uma galera vai lá e constrói um parque de diversão em cima, então vira um parque de diversão mal assombrado. Ou seja, ele tá pegando o Mestre da Noite que ele criou para explicar que o parque virou demoníaco por causa do Mestre da Noite. Aí na edição, esqueci qual edição que era, acho que é no volume 3, onde tem um prédio que os nazistas utilizaram para torturar pessoas no regime nazista. No nosso mundo, muita gente fala assim, pô, é um lugar de negatividade gigante, então vai ter fantasmas para todo lado. Aqui também, na história do Dhampir, tem um mestre da noite que foi derrotado por outra mestra da noite, então aquele lugar virou um lugar de assassinatos por causa da mal assombração que tem desse mês da noite. Então, essa parada me fascinou de um nível gigantesco. Ele não para realmente no vampiro e ele vai além, né? Então, já teve arpia, já tem portal para uma dimensão demoníaca, né? Então, tudo vai partindo desses vampiros. Eu acho isso muito, mas muito legal mesmo. Eu acho o Bozelli, assim, um cara, ele é um gênio, assim, não tem o que falar, ele é um gênio, um escritor incrível, assim, o que ele pensa, ele vai longe demais e muito bem armado, assim. A questão dos Mestres da Noite, a gente vai descobrindo ao longo do tempo que eles estão desde o início da criação da humanidade na Terra, né, há milhares de anos. E eles vieram, parece, de uma dimensão paralela. Então, eles vieram de uma dimensão paralela, vieram para a Terra e desde então eles ficam perturbando os seres humanos, né? E vão perturbando os seres humanos, vão caçando, são predadores dos seres humanos. E com o tempo vai se criando as regras, né? As regras de convivência, assim, por exemplo, entre eles mesmo, entre o grupo dos Mestres da Noite, eles têm regras próprias, né? Como, por exemplo, a questão do próprio Dhampir, né? Eles foram fazendo Dhampirs ao longo do ano, ao longo do tempo, com um relacionamento entre o Mestre da Noite e os humanos. Depois de um tempo eles falaram, opa, peraí, a única coisa que pode matar a gente é o Dhampir. Então é proibido, extremamente proibido fazer novos Dhampirs. E aí por isso que tem essa questão do conflito deles com o pai do Harlan, né? Porque o pai dele foi um dos últimos que fez um Dhampir, né? E com o tempo a gente vai evoluindo e vai vendo a questão deles em relação à civilização, né? Eles sempre estão envolvidos em conflitos da civilização, sempre estão por trás de tudo. Hoje em dia não, né? Na questão da história do Harlan, tem a Tensec, que é uma multinacional, uma empresa multibilionária, e lá está envolvido com Mestres da Noite, e eles estão sempre entre a gente, né? Entre eles. E para complementar a resposta que o Rafa estava dando das viagens ali, porque até uma brincadeira, uma coisa que o Pedro Bolso ele sempre critica, ele sempre dá risada e faz piada. Porque o Harlan, ele é um livreiro, né? Ele é um livreiro em Praga do antiquário muito velho, muito antigo, que mal entra gente lá para comprar livro lá. E como é que ele sustenta esse monte de viagem sendo um cara que trabalha numa livraria? E aí é explicado mais pra frente, né, que realmente eles fazem aventuras em torno ali da região da região da Tchecoslováquia, da República Tcheca, fazem aventuras na Alemanha, puxa aqui no leste europeu, e depois ele encontra o Caleb Lost. O Caleb Lost é tipo, ele é de uma raça, a Mesha, ou a Misha, alguma coisa assim, e ele é uma espécie de anjo. Esse daí é um outro parâmetro das histórias do Dhampir. Só que ele é rico, né? Ele é rico e ele que financia as viagens internacionais do Harlan e da galera. Porque ele, tem um mestre da noite lá no Brasil,
eu vou te dar essa grana aqui, te manda pra lá, e eles vão lá e já se jogam pra essa aventura. Inclusive no volume 4, que é o primeiro que o Léo lançou, eles vão pra Lusiânia, e lá eles já pegam aquelas lendas do Robert Johnson, os demônios da Lusiânia, nos pântanos ali, e aí o Bozelli já faz aquele levantamento de todas as lendas locais que tem ali, e a gente aprende um monte nesse caminho, assim, né, nessas histórias. Nossa, essa aí da Lusiana achei, assim, de uma poesia, porque é música o tempo todo, né, nessas duas Direto. edições. Uma puxando aquele rock do Lynyrd Skynyrd, né, todas as lendas que envolvem isso, e depois fecha, né, com o Robert Johnson, e toda hora tem música, uma referência musical, né. Então ele não parou na mitologia, ele foi numa cultura popular aí que agrada muito a gente, né, muito, muito foda mesmo. É que nem você falou, genial. Acho que até eu até ter a liberdade de falar um pouco do Bozelli, para as pessoas entenderem um pouco sobre quem ele é. Por favor. O Bozelli, ele começou a escrever, a trabalhar para Bonelli em 84. Ele fez umas séries de animações na TV sobre fumete, assim, sobre quadrinhos, e entre eles falava dos quadrinhos da Bonelli, e ali chamou a atenção do Sérgio. O Sérgio já puxou ele para editora, e ali ele começou como ajudante de editor, assim. E logo em seguida, em 90, depois assim, 90 por ali, ele começou a escrever já. E aí, com o tempo, ele escreveu pro Mr. No, Pequeno Ranger, pro Zagor e pro Tex. Ele escreveu até algumas histórias pro Dylan Dog, mas nem vale a pena mencionar, que são bem ruins. E de 93 a 2006 ele foi editor do Zagor. Então o Sérgio se afastou um pouco ali do Zagor, que era o filhinho dele ali, né? E o Bozelli assumiu e foi até 2006. Nesse meio tempo ele criou o Dumper, né? Em 2000, com o Colombo. O Colombo até é legal mencionar, porque ele faz várias histórias no início do Dumper, só que ele se afasta lá pelo volume 8 aqui da cronologia da 85, ele já não escreve mais a partir do volume 8 porque ele começa a ter problema de saúde. Mas na série italiana ele volta na 164. Na 164 ele consegue voltar a escrever algumas histórias bem especiais, e ele foi um grande parceiro no começo. Tem histórias muito legais principalmente essas que envolvem guerra. O Colombo era o cabeça ali dessas histórias de guerra. E depois, com o tempo, ele começou a fazer vídeos pro cinema, pro exército italiano. Ele se dedicou mais ao cinema nessa parte, né, institucional, que nem o Eisner fazia, né? O Eisner fazia quadrinhos pro exército americano por anos, e o Colombo começou a fazer mais roteiros de cinema pro exército italiano. E com isso, uma coisa bem legal de contar é que o Bozelli, ele é um cara incrível para fazer coadjuvante, né? Inclusive, uma das principais histórias do Tex é a do passado do Kit Carson, que é uma das melhores, assim, entre todo mundo. E em Dumper não é diferente, pô. Tesla e o Kujak tem uma base bem forte, assim, eles são personagens, não dá pra... Eles fazem falta quando eles não estão. Eles fazem falta, as brincadeiras deles, a violência deles, a personalidade deles faz falta. E eu acho que muita coisa sobre essa criação de personagens lembra muito o Vampiro à Máscara, né? Até a questão dos mestres da noite, a questão dos personagens, porque, assim, nem todo mestre da noite é poderoso, né? Tem uns que tem uns defeitos e, tipo assim, tu faz uma ficha do primeiro lá, o Gorjak. Gorka. O Gorka. O Gorka é um bobalhão, né? Ele tem uma ficha de personagem menor, né? Ele tem uns defeitos ali que já deixam ele é um mestre da noite. Pô, o mestre da noite invencível. Só que ele tem uns problemas que fazem dele uma porcaria de mestre da noite. E aí tem os mestres da noite que são super poderosos, porque eles respeitam essa ficha de personagem, né? Ele não vai além daquilo. E eu acho que muito vem disso, sabe? O Vampiro à Máscara é uma influência... Não sei se é uma influência, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a criação de personagem do Dumper. Em relação à fala do Léo, é interessante esse paralelo, vários momentos, né? Ele pontuou aí. Primeiro, a questão do paralelo com a máscara do vampiro, que, né, eu até pensei, bom, se ele estiver falando, né, do jogo, do RPG e tal, né, do livro ali, que começou nos anos 90, aquilo ali foi uma verdadeira revolução, né?
dentro da literatura e dos quadrinhos de uma forma geral. Digamos que foi o nosso primeiro grande contato com esse tipo de cultura, e não só com Drácula e assim por diante, várias versões e reinterpretações do Drácula, mas esse universo mesmo, né? E aí você conhecia as diversas raças lá, os malcavianos, eu não lembro direito agora, né? Tudo que tinha lá, mas foi uma grande influência, né? Inclusive o jogo e o filme Entrevista com o Vampiro, foi algo assim pra gente na época, nos anos 90, que realmente assim abriu e digamos que começou essa vampiromania, né? Que aí ia depois culminar em outras coisas, né? Algo que tinha começado ali nos anos 60 e 70, né? Com o terror, depois com essa mania, mas não necessariamente ligada ao terror, né? De uma forma geral, mas uma mania que era, sei lá, popular entre jovens adultos de uma forma geral. E em relação e isso o Bozelli soube explorar bem também. Em relação à personalidade dele, como o Léo citou, é interessante que assim, que já ainda nos anos 80, ele não só já, digamos, participava, né, do processo criativo, como ele deu pitacos, né, para o próprio Jean Louis, né, nem para o Sérgio Bonelli, para o Jean Louis em roteiro do Tex, e assim por diante. E assim como o problema que o Nise teve, que na verdade que é o do criador, ele ainda segurou até um pouco mais. O Nise, ele cria o Nick Ryder, depois tem que deixar para cuidar do Tex, né, como roteirista, curador, né, editor, depois mais adiante, né, mais para frente. E aí o Bozelli faz a mesma coisa, né, só que ele ainda conseguiu não abandonar o personagem dele, como o que aconteceu com o Nick Ryder, né, em relação ao Nise. Isso ele consegue manter, né? Digamos que eu não sei de onde ele tem essa habilidade, né? De ser o curador de Tex, roteirizar várias histórias do Tex, roteirizar praticamente assim as Tex Wheeler, né? Quase todas ele deixou assim outra pessoa assumir. Depois o número 30 e tanto, se eu não me engano, tá? É de memória que eu estou citando aqui. O Léo me corrija se eu estiver errado. E cara, como o Buratini, né, que ele citou, o Bozelli já foi, né, também o curador, né, o editor do Zagor, assim que ele deixou, o Buratini assumiu e tá lá até hoje e tal, sendo que o Buratini também já escreveu Tex e assim por diante. Então, digamos que você pode até não gostar dele, do roteiro dele, do que ele faz, mas agora, como profissional, assim, não há outro igual, assim, em termos de trabalho e produção, até hoje, assim, eu não vi nada igual. Talvez, assim, os autores clássicos do mercado, né, estadunidense, como Jack Kirby, por exemplo, que produzia sem parar dia e noite em massa, ele estaria nesse mesmo nível. Ele, até complementando a tua fala, Rafa, ele trabalhava junto com o Nise, né? Eles trabalharam no Tex por anos ali, rachando ali o roteiro. Mas quando chegou 2010, né, o Nise não aguentou mais. Aí o Bozelli se tornou o roteirista principal de Tex. Porque era diferenciado, assim, era diferenciado. Quando tu pegava uma do Nise, quando pegava uma do Bozelli, e as pessoas percebiam a diferença, assim. E o Júlio Schneider, tem uma curiosidade legal. O Júlio Schneider, que é o tradutor de Tex, trabalha há anos na Mitos, e inclusive é o tradutor do Dumper da 85, ele comenta que o Bozelli ele faz 5 roteiros de uma vez só. Ele começa um pedacinho aqui, depois já escreve o pedacinho do outro, e assim ele consegue dar conta de várias histórias ao mesmo tempo. Meu caralho! Então tem o estilo Marvel, o estilo Bonelli e o estilo Bozelli. Meu Deus. Gente, lembrando que o estilo Bonelli é uma revista de 100 páginas, né? Então não é qualquer coisa. Portami da Gorka. Sì, portalo qui nel mio mattatoio. Chi sei tu esattamente? Come ci si sente a sapere che la vita ti sta abbandonando? Já que a gente já tá falando um pouco de roteiro, né, que e também um pouco dos backgrounds dos escritores, eu também queria trazer um pouco da arte. A arte da Bonelli, diferente, assim, do mercado americano, onde se você troca o artista, a arte pode mudar, assim,
drasticamente, né? Eles não têm uma curadoria assim para manter um estilo artístico. Isso na Bonelli é quase um crime, né? Você mudar o estilo artístico que começou lá no começo, né? Claro, vai ter algumas experimentações, vai ter algumas coisas que vão chegar a um objetivo, né? Se você vai mudar o estilo artístico, é para chegar às vezes um objetivo. Eu vou até citar aqui a número 12, está no volume 3, mas ele faz várias coisas diferentes nessa edição, né? É uma arte até parece pintada, mas em preto e branco. Então, o que me chamou muita atenção é o tal do Luca Rossi, que chamaram para essa edição 12. É uma edição que vai tratar ali, né, É o Caleb Lost. né, uma edição que vai tratar desses anjos e demônios, então ele faz umas coisas assim super estilizadas, né? Ele até quebra com o quadriculado da página, né? Não tem quadrinhos. Às vezes ele faz uma splash page. Então eu queria que vocês citassem assim o que é esse estilo artístico na Bonelli e assim, Dhampir vem a mudar isso de alguma forma, ou vocês acham que tá assim no modelo padrão da Bonelli? Cara, assim, eu vejo que tá bem. Ele não é bem padrão. Por exemplo, é muito diferente tu olhar pro Dhampir e olhar para outras revistas da Bonelli. Isso é claro. E geralmente as pessoas ligam Bonelli a Tex, então já mata por aí, né? Porque assim, o padrão do Tex é tu saber desenhar cavalo. Se tu não sabe desenhar cavalo, tu tá fora. Tem que saber desenhar um cavalo bem feito, um cavalo correndo, um cavalo abaixado, um cavalo tomando água, um cavalo ao longe. Tem que saber realmente. É uma regra lá que se tu não souber desenhar um cavalo, tu não vai fazer Tex jamais. E uma das diferenciais do Dhampir, que desde o começo é muito claro, assim, que eles são minuciosos com a questão das armas. Eles tem muito cuidado em desenhar as armas, mostrar os exércitos, as milícias, os materiais deles. E geralmente quando a gente vai viajar para outra cidade, outro país, as páginas do começo são mostrando o local, né? E eles são muito detalhistas nessa questão do local também. Praga, daí tem aquela arquitetura europeia antiga, assim, bem detalhado. Eles não tem tipo... Tem histórias que tá o personagem falando e ao fundo tá meio branco, ou tá só um poste. Não tem. Aqui em Dhampir, aqui a gente vê sempre um cenário, sempre alguma coisa aparecendo no fundo, com detalhes, né? Com detalhes históricos, porque o Bozelli é chato com isso, o Bozelli pesquisa demais, ele não deixa passar essa questão de detalhamento da localização. O diferencial do Dhampir, a meu ver, é essa parte de cenário, de materiais e de roupa também, né? Que daí tem a questão do uniforme, dos soldados, dos militares e tal, que eu acho que é um diferencial muito grande mesmo. É nítido isso. Cara, em relação à questão do desenho, eu diria que ela tá dentro do padrão, porque ela tem que ter um tipo de representação de época, né? Apesar de não ser um quadrinho de época, como os de Faroeste, não só Tex, né? O próprio Saguaro, a gente pode citar, é um quadrinho de época, porque ele se passa ali nos anos 70, né? Não é algo, né, atual, só que tudo tem que ser muito bem representado, né, a vestimenta de um determinado lugar, de uma determinada cultura e assim por diante. Então, daria para dizer que existe ali uma assinatura ali, né, da editora presente, mas ao mesmo tempo, por ser algo se passar nos dias de hoje, né, entre aspas, ser algo mais atual, mais contemporâneo, também há uma liberdade maior. Mas eu não saberia dizer se lá os artistas poderiam ousar mais como eles ousam no Dylan Dog, por exemplo, né? O Dylan Dog, ele pode até se gabar por ter bastante, na atualidade, bastante não, né? Algumas, né, artistas desenhistas mulheres, né, por exemplo. Então você percebe ali que a diferença no estilo, né, tanto quando há uma, né, mulher roteirizando, uma mulher desenhando e assim por diante. Mas eu não saberia dizer se há essa liberdade, no caso, para usar, mas em relação à arte, eu diria assim, ela me agrada porque ela tem aquela paleta específica para o terror.
né? Que aí isso vai diferenciar de outros materiais que não trabalham, né, com essa temática. Principalmente, assim, das primeiras, né, os Mestres da Noite, os dois, os exemplos, né, que vocês citaram, né, tanto o primeiro, que seria o mais bobão, né, entre aspas, aqui no caso, o Gorka, como você citou, mas aquele lá do fundo do mar mesmo, que você tinha que reunir as partes dele para acabar com ele e tal, algo assim bem bizarro, né? Então, digamos que o Dampier, os autores trabalham também com a questão do grotesco, então é algo assim bastante particular. Mas eu não diria, quer dizer, aí é na minha opinião, né? Posso estar enganado. Eu acho que eles não conseguem ousar tanto quanto outras linhas editoriais, artisticamente falando. Mas em questão, né, da arte em si, da representação, assim, para mim é impecável para quem gosta de terror. Tem que frisar bastante isso. A questão ali é um gibi da década de 2000, né? Começou ali. Mas ali, realmente, o Rafa tá muito certo. Não dá para ousar muito na questão do desenho, da arte. Mas questão de quadrinização, ele já dava uma explorada melhor. Nessas edições que a gente já tem da 85, tem algumas splash pages, por exemplo. Tem splash pages de uma página só, tem de página dupla. Raramente a gente vê, mas já tem, que é uma ousada na quadrinização. Da parte do desenho, daí já não. Mas a questão de ousar mesmo foi aparecer com o Dylan Dog Color Fest, que é uma edição aí dos últimos tempos que lança para o Dylan Dog, onde o Rechone propôs vários artistas compor a revista, né? São 5 histórias curtas, e ali ele bota, desenha do jeito que tu quiser. Aí, por exemplo, eu chamo o Zero Calcari, não sei se vocês conhecem o Zero Calcari, é um cara que tem até uma série na Netflix, que ele faz um desenho meio cartunesco assim, botou na revista do Color Fest, já tá o Dylan e o Groucho lá com os estilos bem diferentes, e além de umas capas muito diferentes, e ali ele explorou bem essa questão de outros estilos dentro da Bonelli. E no Dampier, isso foi um pouco explorado, é bem raro, né? Foi um pouco explorado na edição 266 da Itália, onde eles fizeram uma capa extra e quem fez a arte foi o No Curves, que é um artista que faz desenhos com fita adesiva. Então ele pegou e fez um rosto do Harlan em fita adesiva, e aí eles usaram esse quadro para fazer a capa. E essa capa foi super premiada, todo mundo gostou, e foi a parte mais, assim, diferenciada de estilo de arte que eu já vi do Dampier, né? Porque sempre, regularmente, o capista é o Enea Riboldi, né? E desde sempre é o mesmo. Então, realmente, como o Rafa falou, para ter algum ponto fora da curva de arte ali, é bem difícil. Essa aí que você citou do Dylan, tem no Brasil já? Não tem não. Aqui no Brasil só tem o Color só do Tex, né? Que até recentemente saiu a do Pedro Mauro. Pedro Mauro, desenhista brasileiro, primeiro desenhista brasileiro a desenhar o Tex, saiu no no Tex Color, né? Mas o Dylan Color Fest nunca saiu por aqui. Tá. Pendente. Pode falar. Na verdade, é uma dúvida mesmo para o Léo. Você citou a Dampier 266, essa capa que você falou, que foi premiada e tal, ou você estava falando do Dylan Dog nessa hora? Não, era Dampier 266. Dampier 266 era uma capa extra. Entendi. É uma edição colorida. A capa extra. É uma capa extra. É uma dessas capas da Origem, assim. É uma capa extra que eles lançaram. Eu vi aqui que era da Origem, mas assim, eu conhecia a capa, mas eu não sabia, né, desse aspecto, dessa particularidade e dela ter sido premiada e tal, por essa razão, né? Isso eu não... Eu acho que ela ganhou algum prêmio na Luca, né? Na Luca é o principal evento de quadrinhos na Itália lá, e ela foi bem falada, assim, tanto no mundo artístico quanto no mundo de quadrinhos, né? Porque o No Curves, é a CCXP, pode falar. Isso. É a CCXP deles que trabalha até com a parte de jogo eletrônico e tal, é uma coisa bem ampla, né? Trabalha com essa parte do design de uma forma geral. E em relação ainda, você mencionou a capa e tal, e a outra questão era que o Rodrigo tinha perguntado da Color Fest. Color Fest chegar no Brasil vai ser difícil. Se até a Color Zagor naufragou, né, quem diria dessa do Dylan, justamente por ela ter
juntar essa quantidade de traço de arte que pode ser bastante polêmico, né, para os leitores brasileiros da atualidade. Você pode comparar, por exemplo, a Dylan Color Fest com aquela revista do Conan, da Glenar, que é publicada atualmente pelo POC Nankin. Aquela seleção de arte, ela praticamente seria um paralelo, assim, digamos que não é a mesma coisa, mas é que é essa impressão que as pessoas vão ter, entendeu? Entendi. Até saiu agora, recentemente, pela Panini, o Dylan Dog... Recentemente saiu pela Panini Dylan Dog, o Planeta dos Mortos. E ela pega uma história de origem... tipo, eles fizeram histórias antes, uma delas saiu na Color Fest, e depois elas fizeram um mesh, somaram elas e começaram uma série, né, que é a tal da série do Planeta dos Mortos. E aí a Panini publicou uma Color Fest dentro da Planeta dos Mortos. Então uma história dessa edição é colorida e as outras são preto e branco. E inclusive teve uma história da Color Fest naquele almanac de Dylan Dog. Só que daí veio preto e branco. E aí a gente, pelo lado da Mythos, a gente não pode esperar nada, né, porque é bem difícil. Aliás, eu acompanhei de maneira online, né, o Luca desse ano, né? Tô tentando me inteirar mais, e que evento bacana é esse Luca aí. As entrevistas que eles fazem lá com os autores é de uma riqueza, assim, de trazer detalhe para produção da revista, que é muito legal. Eu acompanhei desse ano as entrevistas do Dragoneiro e da Júlia, e cara, que evento bacana. O CCXP podia se inspirar bastante nesses eventos. É bem diferente. Lá, por exemplo, lá na Luca, ela envolve a cidade inteira, né? Tipo uma mini Anguleme, assim. Só que daí, por exemplo, lá tem igrejas antigas que eles já não são mais igrejas e elas viram cenários desses bate-papos, desses exposições e tal. E aí já dá uma outra cara no evento, né? Incrível, incrível mesmo. Nossa Senhora. Ascolta quello che sei. Vado in giro con un supereroe, eh? O forse con un mostro. Muito bem, pessoal. Falamos da camada explícita da história, né, que envolve tudo esse Dhampir caçando outros vampiros. Falamos da concepção da mitologia, né, incorporando a mitologia em vários contos de terror. Faltando, assim, falar um pouco o que o Bozelli quer dizer com toda essa história, né? A gente pode pegar vários temas diferentes. Por exemplo, o controle emocional que os escravos vampiros têm sobre a tutela de seus mestres da noite, né? A gente pode falar que o Bozelli também está querendo criticar o contexto social da guerra. A gente tem histórias bem a fundo dos mestres da guerra. Então, assim como o Walking Dead, talvez o vampirismo sirva de metáfora para uma crítica social. O que vocês acham disso, gente? Eu acho uma reflexão bem possível, sim. Bem possível. Porque, assim, a gente tem os mestres da noite, e eles são mestres do mundo, assim, né? Eles são pessoas ricas, são pessoas que estão envolvidas com altos cargos do governo, altos cargos de empresas e tal. E a gente tem os vampiros, né? Os mortos-vivos, que são as pessoas que são sedentas, são pessoas da classe mais baixa, assim, onde eles dominam, são influenciáveis, eles precisam de bens, de coisas, de consumir o sangue, e eles quando têm contato com a luz do sol, eles viram pó, eles não são nada, assim, eles estão sempre à parte da sociedade, assim, eles nunca não tem possibilidade de ser presentes. Até a Tesla, que é uma vampira, porque os mestres da noite, eles têm controle mental sobre os vampiros que eles criam, né? E a Tesla consegue se livrar desse controle mental. Mas é um diferencial disso, porque a maioria dos vampiros, eles são dominados pelos mestres da noite. Então, numa questão social, a gente pode pensar nisso, né? Que
existem pessoas, existem partes da sociedade que são influenciadas direto por outras pessoas que estão no alto, assim, né? Que são os tais dos mestres da noite. E fora isso, toda a história o Boselli inventa uma coisa, fome, guerra, luta, por exemplo, agora ele está tratando do Robert E. Howard, então ele está mostrando a questão dos quadrinhos pulp, então ele já traz uma cultura do quadrinho pulp através da história dos autores antigos, com a história do Dampier, e ele já apresentou pra gente Fernando Pessoa, que é o escritor português, ele sempre apresenta alguma coisa de H.P. Lovecraft. E tem a questão do Caleb Lost, que a gente já mencionou, que daí o Caleb Lost é meio um anjo e ele luta com é o esquadrão do bem contra o esquadrão do mal, né? Que o esquadrão do mal é meio demoníaco, né? Então tem mais esses inimigos que o Dampier se envolve, que já é uma parada mais sobrenatural, né? Quando eles tinham os anjos, os demônios e as criaturas do monstro da semana, né? Então é cada vez mais amplo, é muito amplo essa questão. É muito, muito interessante falar também dos Deshi, né? Eu não sei como é que é a tradução, mas os Deshi são goblins, fadas e trolls, e eles têm a pegada mais ambiental, porque o principal problema contra eles é a poluição. A poluição afeta a vida deles. Então daí nessa pegada o Boselli já traz uma parada mais ambiental do mundo. Então, através do Dampier ele traz muitas reflexões do mundo, né? Reflexões da sociedade. Ele sempre busca trazer reflexões sociais. Dylan Dog já é diferente, são reflexões pessoais, assim. O terror pessoal é o principal foco que o Sclave botava na questão do Dylan Dog. E na questão do Dampier, do Boselli, eu acho que já são questões mais sociais que ele traz mesmo. Toda a história do Dampier, com certeza, vai encontrar uma questão social lá que ele vai dar uma mexida, vai dar uma fuçada lá, que vai jogar na nossa cara. Quando ele começou a falar, né, da Tesla, né, que ela tem esse apego ao mestre antigo, aí ela consegue se liberar, e daí ela vai se apegando ao Dampier, né? Seria um novo apego saudável. ele tá querendo falar um pouco de relacionamento, né, interpessoal. Eu achei que ele ia ficar muito nessa camada implícita e querendo dizer alguma coisa. Mas depois você pega na edição 2 da 85, tem a Zona Proibida. Ele coloca o mestre da noite totalmente caricato daqueles ingleses sul-africanos explorando diamante. Então, passou da implícita. Foi, assim, uma camada explícita na sua cara, que ele quer criticar mesmo esses assuntos, né, fazendo a metáfora ou até uma analogia muito clara, né? Então, o que eu achei super me cativou também muito, né, nessa história do Dampier. E você, Rafa, o que você acha? Complementando antes do Rafa, a questão da Tesla ali é bem interessante, porque o Harlan salva ela, e ela fica amiga do Harlan, né? E aí depois ela se apaixona um pouco por ele, só que ela não pode se apaixonar muito porque o sangue dele é um veneno para ela, pode matar ela. Mas mais pra frente agora, já estamos chegando na edição 60 e poucos, ela já esqueceu isso, já se interessa pelo Kujak, e é uma personagem bem independente assim na trama, assim. Mas realmente assim, né, o que o Léo pontuou é completamente acertado, né? Digamos que o objetivo é esse, né? Essa questão do vampirismo e tal, dessa cultura, é só um pretexto para ele poder justamente passear pelo mundo, né? Pelas mazelas sociais e tal. Mas o que eu gosto bastante do que ele trabalha, que fica algo assim que nunca é realmente assim explicitado, né? Ele nunca deixa claro, que inclusive eu falo no meu vídeo sobre o Dampier, né? O primeiro e tal, não sou o que eu foco no filme, mas nas HQs mesmo, é que você nunca realmente assim tem aquela certeza, né? Os Mestres da Noite, eles existem porque as guerras existem e eles se alimentam delas, né? Porque eles sempre estão em um contexto de guerra e o mundo todo está em guerra, né? Desde que a humanidade existe e principalmente, né, atualmente, né, a gente tem duas grandes guerras aí acontecendo, ou foram os Mestres da Noite que criaram essas guerras e eles justamente mantêm essas guerras para que eles possam, né, se alimentar, sobreviver
ao longo das décadas, né? Fica sempre essa questão, essa dupla interpretação que o Boselli, pelo menos não até o momento, né? Até onde eu li, ele nunca vai dar resposta, né? Falar, não, não, quem criou é isso, quem cria foi aquele outro, e assim por diante. Até ele usa um recurso narrativo muito interessante, o Boselli, que quando ele... Porque o Dampier a gente tem o presente, né? A história do presente, e volta e meia a gente tem uma história do passado. Volta e meia a gente tem um flashback, alguma coisa da vida do pai dele, ou a vida de outro mestre da noite, e de uma questão do passado. Aí ele criou essa técnica narrativa que é do controle mental dos mestres da noite, essa relação mental, né? Às vezes o Dampier tá com uma conexão mental com o pai dele e tá vivenciando a aventura do passado. E lá ele já mostra como é que era uma guerra, um exemplo de guerra nas Filipinas, a guerra dos 30 anos, a guerra na Inglaterra, e assim ele vai, como o Rafa falou, ele vai frisando bem a influência da guerra, dos conflitos, de quem é a culpa, como essa guerra influenciou no presente, como essa guerra atual, a questão ali principalmente em Angola, na África, que passa muito ali no Dampier, qual é a origem disso, qual a influência disso na sociedade, e ele usa vários recursos narrativos para nos apresentar tudo isso, todo esse enfoque, assim. Por isso que é muito rico o texto do Dampier. Só também aproveitar que o Rafa falou do vídeo dele, não sei se vocês sabem, o Gibify nasceu para falar do que ninguém fala. E o único vídeo, talvez um dos únicos vídeos na internet é esse vídeo do Rafa aí, né? Que ele abordou um pouco ali do cinema e tal. Porque eu acho que a gente devia estar falando muito de Dampier e eu acho que a gente pode contar, assim, nos dedos da mão, os canais de YouTube que falam de Dampier, ou de Bonelli em geral, né? Então o Gibify nasceu para tentar balancear essa balança aí. Aliás, eu procurei Dampier no Spotify, no podcast, é também escasso. Então, espero que a gente aqui possa dar a nossa contribuição aí de conteúdo bom, que está faltando muito, tá? E a última contexto que eu queria abordar aqui é para onde Dampier vai, gente. Nasceu um filme aí, né, do Dampier, eu acho que está disponível na Prime? Na Prime. Ele aborda as duas primeiras edições, né, do Dampier, todo o contexto ali de origem. Vamos ver, né, se a Bonelli Editora e Filmes vai se empolgar aí, fazer mais coisas. Mas nesse sentido, né, o Léo também comentou que ele está abordando agora Robert Howard, ele está abordando Lovecraft. Para onde vocês acham que Dampier vai? Para quais os campos de exploração aí dessa mitologia criada para esse gibi magnífico? Olha, eu acho que o filme ele demorou muito para ser feito, né? Teve a questão da pandemia ali que barrigou toda a estratégia de cinema da Bonelli ali, porque ele foi filmado bem antes da pandemia, né? E só saiu em 2022. E eu acho que os planos eram fazer uma trilogia. Aí isso já atrapalha tudo, porque daí os atores já vão ficando mais velhos e tal. Mas na Itália ele fez bastante sucesso no cinema e demorou bastante tempo para ir para os streamings, né? Então não sei como é que tá a estratégia em questão de filmes para ele. Mas para outra mídia, assim, eu vejo que o Boselli, que é o criador e curador do Dampier, é muito lento, assim, é muito lento. É realmente uma edição mensal, não tem nada tão diferente. Ele lembra muito a estratégia editorial da Júlia, né? A Júlia, ela é capitaneada pelo... Isso, é muito focada ali o Berardi controla tudo, é muito controlador em relação à Júlia, né? E o Dampier também. A questão do Dampier, eu até falei pro Rodrigo no começo, antes em off, tem o Jorge Gilsfred ali. O Jorge Gilsfred é o sucessor espiritual do Boselli, né? O dia que o Boselli partir, vai ficar o Gilsfred. O Gilsfred, ele vai comandar tudo isso. Hoje em dia, ele manda muito no Zagor, né? O Gilsfred, ele fica muito colado ali no Zagor. Mas o Zagor tem o Moreno Buratini, que é um cara histórico lá da Bonelli. Mas nessa questão do Dampier, o Gilsfred é quem está mais por dentro, no futuro, ele assumir um manto, né? Mas o filme é muito bom.
o filme ele renderia série, renderia muito material, sabe? E a questão editorial do atual, assim, eu acho que tá muito rico. O Bozelli, ele tá trazendo coisas, cultura, como o Rafa falou, cultura que ninguém tá olhando, assim, coisa que ninguém já esqueceu, coisas muito do passado, do começo da década de 1900, Robert E. Howard e Lovecraft, e ele traz isso pra Dumper, sabe, pro leitor, porque a Bonelli é um quadrinho de banca ainda, querendo ou não, é quadrinho de alto nível pro leitor médio comum que pode chegar lá e pagar um preço muito barato ainda por um quadrinho de alto nível, sabe, então essa questão é muito rico o que ele faz hoje em dia. Eu fiquei viajando na fala do Léo aí e tal, e aí como ele falou coisa que eu não sabia eu não sabia que o Gils Fred seria, eu vejo ele trabalhando em muitos projetos da Bonelli, né, como no próprio Zago, o Tex, praticamente agora o que a gente chama de graphic novel, ele encabeçou aí e tá no comando aí praticamente dessa série. Acho que o Bozelli já nem se preocupa mais com ela. Vários especiais do Tex e alguns até do Zagor estão ficando a cargo dele, até devido à importância dele. Mas a participação dele no Dumper eu não sabia, assim, né, desse jeito, que ele seria um sucessor, porque eu vejo ele realmente assim, como um sucessor do Bozelli em algum momento, né? Começou e tal, o Bozelli está preparando ele. Aí depois ele vai assumir tudo e provavelmente Tex. Todo mundo ali é preparado para assumir Tex alguma vez, que digamos que é a única, é a locomotiva, né, de todo o trem, que seria a Bonelli. Ele não pode parar, porque se ele parar, todo o resto também pararia. Então todo mundo é preparado para assumir o Tex e aí acaba tendo que largar os outros projetos. Mas em relação à questão do Dump, cara, boa pergunta, viu? Seria, assim, o céu é o limite, né, pro Bozelli. E agora com essa parte das homenagens, tanto que as últimas duas capas, assim, duas, né? Elas têm um contexto, assim, bem bizarro, né? E quem nunca viu Dumper, aí olhou só essas capas, aí não entendia, né, o que era aquilo, que a última, principalmente, ela homenageia, né, a ficção científica da era Pulp e tal, algo que o Lemire também fez, né, com o Black Hammer dele e tal, é o que o Dumper tá fazendo, assim, atualmente, né, pelo menos as duas últimas, e é uma homenagem, né? Nada além disso. Mas, cara, boa pergunta, viu? Onde ele vai parar em termos, assim, de roteiro, quadrinhos, né? Editoriais, eu não faço ideia. Agora, de merchandising, tá bom, porque o filme, eu acredito que, assim, bom, eu tenho certeza que o filme, né, ele foi muito bem feito, é um filme que vale a pena. Agora, a repercussão, né, eu não saberia dizer. Eu vi na época, assim, que saiu no Brasil, eu paguei e tal, o aluguel e tal, para assistir. Então, a repercussão no Brasil, assim, na América, ela é praticamente, assim, nula, né, praticamente zero. Não há um trabalho, né, para além, divulgando isso e tal. Mas eu acredito que, assim, o filme, ele justamente vai fazer com que seja mais popular, né? É como o Hellboy, por exemplo, né? As pessoas viram o filme, mas nunca leram o quadrinho, continua sendo filme até hoje. E a questão dos jogos eletrônicos também, sempre presente, e é isso. Eu acho que a animação, né, a não ser que seja animação para adulto, aí faria até sentido. A animação para o público infanto-juvenil, eu acredito que o Dump não seria muito proveitoso, né? Seria muito mais interessante, que já estão fazendo, né, com o Martin Mister, já foi feito uma vez, né, para a América e tal, e agora está sendo feita de novo uma animação para ele, e o Dragoneiro, que estão focando bastante nisso, né, no público infanto-juvenil, apesar do Dragoneiro, né, original, não ter nada a ver, nada de infanto-juvenil, mas é isso, cara, eu não sei realmente, assim, o céu é o limite para o Dumper. Massa. Até é importante deixar registrado aqui no podcast que a fisionomia, o Maggio, quando criou a fisionomia do Dumper, é baseada no Ralph Fiennes, né, que é o Lord Voldemort, ou o cara do Kingsman, né, e é idêntico ao filme do Estranhos Prazeres, de 95, é idêntico. Tu vê esse filme, tu tá vendo o Ralph Fiennes ali, o Harlan Draca ali. É isso, pessoal. Conversamos muito aqui no podcast do Gibfire sobre Dumper, uma obra que já se estende desde 2000, abordando muitos, mas muitos assuntos. Eu tive meus convidados aqui, foi muito legal. Eu tenho pouquíssimo contexto sobre o editorial de Bonelli e essa parte aqui foi muito enriquecedor mesmo. E para finalizar, a gente vai fazer um
Fireball Special aqui de indicações assim, talvez a melhor edição de Dumper, ou a edição que seria a melhor para você indicar para alguém, ou uma edição que representa bastante para nós mesmos. Vamos começar com Léo. Qual edição você indicaria? Cara, eu vou ser bem modesto, assim. Eu indicaria com certeza a primeira edição. Ela é muito redonda, porque assim, o Dumper, quando foi planejado, ele foi planejado em 97 e saiu numa edição especial do Martin Mystery, chamada Zona X. Então ele saiu como minissérie lá, e depois, em 2000, ele ganhou a sua série própria, né? Então, a primeira história dele é muito bem amarrada. Ali a gente já vê a questão, ele encontrando os parceiros, a questão da guerra, que é muito presente, e a questão do passado dele, que é meio tenebroso, e depois ele se descobrindo o Dumper e explicando pra gente o que é o Dumper, quem é o Mestre da Noite, explica tudo ali. Tanto é que o filme dele segue ao pé da letra essa edição, né? A primeira história do Dumper. E assim, é uma história bem fácil de se encontrar hoje para comprar. Ela saiu em 2018 pela 85, pode adquirir ela nas campanhas do Catarse, ou na própria loja da 85, ou até na Amazon. E ela é muito, muito interessante para qualquer pessoa. Se tu quiser só pegar ela e ter só ela na tua coleção, já é o suficiente. Já vai ter ali uma história fechadinha, bem feita mesmo, muito bem amarrada, e é o suficiente. Dali tu não tem como não gostar e ir atrás do resto de histórias do Dumper, assim. Porque é um roteiro muito bem feito e uma história muito boa. Bom, eu indico a número 4, que foi aqui pensando na numeração da 85, porque a número 4 é inédita, né? Então só daria para falar da 85, era inédita até a data em que a editora publicou. Ela justamente que fez eu me apaixonar pelo Dumper, pela temática, e você ter citado, né, já até aqui durante o cast, ela tem a melhor história que fala a respeito, né, do mito do Robert Howard, do Robert Johnson, do músico, do clássico músico, né, que teria a história, né, que ele teria vendido a alma dele e tal, né, para o diabo. E aí a gente descobre lá, eu vou dar esse spoiler, né, justamente para a pessoa ir atrás. Esse diabo, para quem o Robert Johnson teria vendido a alma, ele é um mestre da noite. A gente tem ali, então, a presença de um mestre da noite afro-americano, né, afrodescendente afro-americano, e é a melhor, assim, interpretação, algo relacionado ao mito do personagem, assim, melhor do que até o que foi trabalhado no Martin Mystery, que também é muito bom, né, uma homenagem muito bonita, mas o que foi feito ali no Dumper, para mim, é algo assim, cara, sem igual. Para mim, assim, foram duas mídias que adaptaram, né, inclusive teve até documentário no Netflix, né, a respeito do músico e tal, mas são duas mídias que adaptaram, assim, de maneira, assim, emblemática para mim. Em primeiro lugar, tá essa edição do Dumper, e em segundo, é um episódio, se eu não me engano, da segunda ou terceira temporada, cara, não vou lembrar de cabeça agora, do Supernatural, né, do Sobrenatural, e justamente o episódio que fala a respeito do Robert Johnson e tal, de toda a origem, que também está ligada, né? No caso dele, está ligada à questão de demoníaca mesmo, né? Não de um vampiro, necessariamente. Mas a série também trabalha, né, com todo esse tipo de mito, e é algo também que caminha junto ali com o Dumper praticamente desde o começo, né? Só com uma nos Estados Unidos e a outra ali na Europa, na Itália. Então, essa seria a minha indicação, assim, da 1 a 8, né? Ainda, para mim, é a melhor. Né, até o momento, a número 4. O nome dessa história é Nascido no Pântano. E ela tem desenhos do Dot, que é o atual desenha bastante agora Tex Willer, The Tex, mas aqui ele tem uma pegada urbana aqui na Louisiana que é muito diferenciado, assim, de terror mesmo, é um terror pesado mesmo, e realmente essa história é maravilhosa. Não, ela é em duas partes, né, então, e aí o Léo, ele fez o favor de trazer, né, o que seria o final, que terminaria na outra edição, trouxe para essa. Então você tem ela completinha aí, uma história em duas partes, que é simplesmente fenomenal. Não tem como, assim, não querer ler Dumper depois de ler essa HQ. Eu vou ficar com a edição 5. Foi compilada no volume 2 da 85, que é quando a gente é apresentado ao Caleb Lost, né? Que explodiu um pouco a minha cabeça, porque quando eu peguei para ler, eu acho que eu me cativei um pouco alguém me falou de cronologia, que era extenso, que eles vão desenvolvendo pouco a pouco, né, fica bom. Aí beleza, comecei,
história de vampiro, show. Mas quando chega na introdução de Caleb Lost, do Nicolau, que eu acho que é o meu personagem favorito, né? O demônio que enganou os anjos com as asas as asas de mentira. Pô, muito legal. Daí tem essa guerra que vai um pouco no background de Dhampir, né? Sem falar que é uma edição um pouco poética, porque você tem que achar um teatro que nem sempre aparece, ou um bar que também você não acha assim, só procurando eles, né? Budapeste tem essa cara mesmo de ser misteriosa, então ela dá uma expansão do universo do Dhampir que, assim, me deixou fascinado, né, para conhecer mais. Mas depois volta pra caça de vampiros, daí eu falei, puta, vou ter que ler pra caramba pra descobrir sobre esse universo gigante que é o Dhampir, né? Então até hoje tô aí lendo pra descobrir mais dessa mitologia de plano de fundo. É excelente. Uma curiosidade é que o Caleb Lost, ele tem as feições baseadas no David Bowie. E até no último quadro, na última página, tá a cara do David Bowie ali. O John Constantine foi baseado no David Bowie? Não, ele foi baseado naquele outro lá. No... Sting. Peraí. Sting, isso. É total cara do David Bowie mesmo. Eccolo che arriva. Noi pensiamo alla madre. Tu tienilo lontano. Coraggio, avanti. Forza, spingi. Zami служени грехом, молите за нас. Се окренемо Теби. Surte kruh Spasitelva! Muito bem, pessoal. Acho que exploramos devidamente e como devia ser essa obra de Dhampir, né? A gente falou da explícito, né, do roteiro, o que é implícito embaixo das entrelinhas do Boselli. Falamos o que a gente gosta mais dessa obra. Pode ser a mitologia, pode ser as mensagens subliminares. Mas, por enquanto, a gente encerra aqui esse podcast. Então, vou passar a palavra para os meus excelentíssimos convidados que enriqueceram esse podcast de uma maneira que eu não ia conseguir sozinho, mas nunca mesmo. Então, primeiramente, obrigado, Rafa, por ter participado e pode falar aí das suas redes. Bom, como eu disse no começo, a honra foi minha. Né, agradeço aí o Rodrigo pelo convite, agradeço também ao Rodrigo de estar sempre presente nas minhas lives aí de domingo, quando eu consigo, né, fazer agora uma live de domingo, aí eu já aproveito também e faço, né, uma propaganda lá em relação ao material dele também. Cara, falar de Bonelli, né, é sempre bom, né, é até chover no molhado e falar em relação à quantidade. E a Bonelli, ela pode se gabar porque ela não tem nenhuma linha editorial que nós aqui, pelo menos eu e o Léo, eu acredito que nisso eu posso até falar por ele, de que a gente vai falar, não, cara, isso aí não é bom, não leia esse título, esse material aí, não é bom, não é o caminho. Ela atende todos os nichos, né? Até o mais, digamos, o mais próximo de infanto-juvenil seria o material do Geia, que só foi publicado um volume aqui pela Red Dragon, seria o que mais se aproxima, mas boa parte são quadrinhos voltados para um público adulto, de jovens adultos ali no mínimo, né? Principalmente ainda lembrando do que a Red Dragon publicou, se a gente pensar no Lilith, que é outro material que trabalha essa perspectiva histórica, ele é extremamente violento, assim, extremamente pesado, então, e ainda envolve, né, cenas de nudez e tal, então é bem complicado. Mas realmente, até hoje não encontrei nada assim da Bonelli, um título, uma linha editorial que eu não goste, que falo, não vale a pena ler. O duro é arrumar tempo, dinheiro, né, para você poder ler tudo, e também, assim, a expectativa, né, de esperar que o material chegue pra gente, né? Esse, na verdade, acho que é o pior obstáculo até o momento. E, ao mesmo tempo, eu fico feliz, porque grandes editoras aí cancelam os títulos, né? Assim que elas
o fazem. Editoras menores aí estão assumindo, né, chamando para si responsabilidade, estão conseguindo publicar, mesmo que sejam poucos volumes por ano, não importa, o importante é publicar. E eu estou feliz, né, com essa cena editorial relacionada à Bonelli nesse aspecto, inclusive até os especiais, né, como da Lay Store e outras linhas editoriais, a própria Romance a Fumete e outras até da Bonelli, sendo publicadas aí por diversas editoras no Brasil. E quem quiser me ouvir mais ou conhecer meu trabalho, acesse ali o canal Multiverso 38, né, pelo YouTube. Pelo Instagram, eu costumava replicar alguns vídeos lá, mas eu dei uma parada, eu acabo só divulgando o trabalho que eu faço ali no YouTube, né, e inclusive divulgo postagens, né, da própria confraria, né, que é da qual o Léo faz parte, junto ali com o Lesbon, falando de Bonelli, né, obviamente, e é isso. E agradecer a presença aí, né? Agradecer ao Rodrigo pelo convite e por tê-lo conhecido, né? Finalmente. E ao Léo, que é sempre um prazer aí conversar com o Léo, né? Sobre Bonelli ou qualquer coisa relacionada a quadrinhos aí, de uma forma geral. Só falta a gente se encontrar pessoalmente, porque, né? Por conferência a gente se vê até que pelo menos uma vez por ano, né? A gente consegue se encontrar. E é isso. Muito legal. Léo, é com você. É um grande prazer. Eu agradeço ao Rodrigo pelo convite, porque esse é o primeiro podcast que eu participo, então eu estou muito feliz de participar, ainda mais com o Rafa aqui como meu parceiro convidado aqui. O Rafa, a gente se conhece há muito tempo nas redes, a gente se ajuda, a gente se apoia, a gente conversa sobre tudo, a gente é bem aberto mesmo, e é difícil achar uma pessoa tão especial no meio, assim, que a gente possa confiar e conversar sobre tudo, né? E ressaltando aqui a questão do Dumper, e que o Rafa comentou também, a 85 é quem publica Dumper hoje em dia, né, e pelo Catarse, então ela faz um esforço máximo assim para conseguir publicar as edições do Dumper. E lembrando, né, que as edições que a 85 publica, ela vem 4 edições em um volume, então é muito vantajoso, sai uma de R$11 por edições e você vai ter aí 4 edições em um só. Então é um investimento que vale a pena. Para quem não conhece Dumper ou qualquer Bonelli que a 85 publique, vale a pena. Ela está em campanha agora com Saguaro, que é um quadrinho que a gente não queria ver por outra editora, porque muitas editoras grandes não olham para Bonelli, mas lá quem olha assim e traz, com certeza traz material de qualidade ao leitor, né? Ao leitor que está acostumado a ler super-heróis ou outra coisa, dá uma chance para Bonelli que não vai se arrepender. São histórias incríveis, são histórias que nos levam além, como o Dumper, elas nos levam pelo mundo inteiro, histórias no mundo inteiro, abordando várias culturas e várias lendas também. Nem digo muito que ela é semelhante ao Hellboy, porque não é. Ela vai muito além do Hellboy, porque o Hellboy às vezes trata de pequenos fatos históricos ou pequenas lendas, e Dumper ela expande ainda mais. Ela já está aí, já quase chegou a 300 edições italianas, e ali tem muita lenda, muito conteúdo, muita coisa calcada em estudos, né, reais, né, estudos que são fatos estudados pelo Bozelli que ele coloca nas suas tramas. Então vale a pena ir atrás de Bonelli, vale a pena ir atrás do Dumper. Obrigado pelo convite. A gente se encontra lá no site da confrariabonelli.org e no Instagram da Confraria também, Confraria Bonelli, onde a gente também divulga algumas lives que a gente faz para apoiar artistas e editoras todo domingo, e a gente se encontra por aí. Leia Bonelli. Muito bom, pessoal. Tudo que eles falaram aqui vai estar linkado neste post, vai estar linkado também no post do Instagram. Então, se vocês quiserem achar esses materiais super gigantescos e bem fundamentados, podem procurar, eu a garanto. É muito bom mesmo. Esse pessoal sabe do que está falando. No mais, pessoal, muito obrigado por ter ouvido. Por favor, compartilhe, comente, avalie a gente aqui no Spotify, deixe seu comentário e a gente se vê numa próxima. Falou!